1 Coríntios 3, 21 até 4, 6. Série essa, intitulada Olhe para Si, Encontros com a Verdade. E hoje nós vamos falar sobre, ela foi intitulada aqui como ego, mas a Bíblia ela trata ego como o que eles chamam de orgulho, a busca por vanglória, a busca por reconhecimento, o que faz crescer o nosso orgulho, Uma coisa prática e objetiva que faz de nós orgulhosos é sermos melhor que alguém em algo. Então, quando a Bíblia lida com orgulho, quando ela lida com busca por reconhecimento, glória ou vanglória, como ela vai citar, é o que nós podemos aqui tratar hoje aqui como ego, Então, quando falarmos uma dessas duas palavras, são basicamente a mesma coisa. Amém? Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma manhã, um dia de domingo que nós celebramos e podemos ali comemorar o Dia dos Pais. Obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia que se renovaram mais uma manhã. Obrigado pela oportunidade que temos também aqui de nos reunir como igreja, ouvir mais uma vez o teu evangelho, ouvir mais uma vez a tua palavra e mais uma vez ilumina os olhos do nosso coração. Traga luz ao nosso entendimento, que possamos compreender a tua palavra. Ensina-nos essa noite mais uma vez. Nós recorremos a ti, Pai, clamando em nome do teu Espírito Santo, em nome do Filho Jesus. Amém. Irmãos, para gerar um plano de fundo para nós, essa cidade de Corinto, na qual Paulo escreve aqui essa mensagem, ela não era uma cidade qualquer. Ela era localizada numa rota estratégica entre dois portos. E ela era um centro comercial, cultural, político, religioso. Era uma cidade muito bem vista e se encontravam ali pessoas de grande influência, pessoas de grande riqueza, pessoas sábios da época, de grande oratória, homilética, que traziam ali os seus ensinamentos. E então não era uma cidade comum apenas. Ali se encontrava muita riqueza e muito conhecimento, coisas que eles valorizavam muito, porque Corinto, eles valorizavam muito a questão do status. E sucesso para eles, naquilo que você faz, sucesso por meio das riquezas, sucesso por meio do conhecimento, era status. E essa cidade, ela respirava essa lógica de competição. Um lugar onde tem influência, um lugar onde o dinheiro reina, um lugar onde o conhecimento te leva a um status a ponto de acumular seguidores, e muitos ali seguiam pessoas. Era um lugar onde respirava essa lógica da competição. Era uma competição muito grande por status, uma competição muito grande por receber honra. E os grandes oradores e mestres ali daquela cidade de Corinto,
eles acumulavam ali muitos seguidores. E as pessoas tinham por hábito, né, querer seguir alguém, porque seguir aquela pessoa te trazia algum tipo de prestígio, te trazia algum reconhecimento. Eles nada mais buscavam do que uma rebarbinha da glória que vinha sobre o nome daquela pessoa. Então, né, nos dias de hoje, acredito que de uma forma um pouco diferente, mas também presente, ali na época eles tinham prazer em dizer: eu sou um discípulo do fulano de tal, eu sigo a Paulo, eu sigo a Apolo, eu sigo a Cefas, porque de alguma medida aquilo trazia algum reconhecimento. Olha, esse cara é um seguidor deste homem, esse cara é um seguidor de tal mestre. E nada mais era do que uma busca por reconhecimento. Todos ali buscavam de alguma forma prestígio. É o que eles chamavam de patronagem, algo que era muito forte na cidade de Corinto. Você buscar um mestre que te traga suporte, que te traga glória e que te traga algum tipo de reconhecimento. O que tu precisaria fazer em troca? Apenas uma lealdade e honra pública. Então eles eram leais a esses mestres e traziam algum tipo de honra. O problema disso, na cultura da época, é que ela começou a adentrar a igreja. Essa mesma cultura de honra, de reconhecimento e de busca por vanglória começou a adentrar a igreja de Corinto. E uma igreja que começava ali a pensar pouco a pouco nos moldes do mundo. E não só na época, como nos dias de hoje, é um problema, né? Nós lidarmos com a igreja no padrão do mundo. Nós não podemos viver segundo os padrões deste mundo. Quantas vezes ouvimos já mensagens como essa? Não vivam com os padrões aos moldes do mundo, para que não possamos enxergar como cristãos a igreja e o reino de Deus com as lentes do mundo. Porque se olharmos para o mundo aí fora, o que ele vai dizer, né? Como você faz para ser aceito, como você faz para ser bem visto, como você vai se sentir amado, né? Provavelmente vai se enquadrar com um contexto nada desconhecido, mas conhecido aqui nos irmãos de Corinto. Você vai precisar encontrar talvez dinheiro, você vai precisar talvez encontrar um lugar de destaque, nem se você precise talvez se afiliar a pessoas, né? Ali que você precisa puxar o saco, mas de alguma forma você vai ser visto, né? Você vai ser bem visto. Imaginem aquele cara, né? Você está lá naquela palestra empresarial, e daí tem um amigo meu que ele gosta muito, né, de alguns nomes aí conhecidos do Brasil, do marketing digital, né, do tráfego pago. Tem alguns nomes de pessoas de renome. E sabe, nós passamos um dia lá no aeroporto, estava passando fulano de tal. Aí todo mundo dizia: o fulano, o ciclano, né? Pessoas que têm ali eu particularmente nem sei o que o cara faz, nem sei quem ele é, e olhando ali é um ser humano comum, mas é incrível como a profissão gerou para ele um lugar de destaque tão grande, que às vezes até um amigo meu ali que devia ter um pouco mais de coerência, às vezes admira um homem a tal ponto de tipo assim, né? Olha ali o fulano, ficou eufórico, né? Ficou feliz. Ele foi bater uma foto com o cara, né? E é impressionante, nos dias de hoje ainda existe, né, uma certa questão em volta do sucesso. E muitos vão querer, de certa forma, buscar essa glória que traz para o nosso orgulho, que infla o nosso ego. O problema é quando isso entra, né, adentra a igreja, trazendo partidarismo, trazendo busca por mérito ou glória por meio dos dons, por meio dos ministérios. E é o que acontecia aqui na igreja de Corinto. Muitos já começavam a falar que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, achando que aquilo ali trazia, né, esse aqui tem mais mérito por seguir fulano, esse aqui é mais bem visto por seguir ciclano. E um fato é que nos dias de hoje ainda continua essa questão por busca de aceitação no nosso meio, no meio da igreja. Busca por ser bem visto, por um lado querer se destacar por dons, talentos, conhecimento, entre tantas outras coisas. Por um outro lado, né, tentar se moldar a algum padrão para ser aceito. Construímos às vezes uma autoimagem, construímos às vezes alguém que a gente pensa que as pessoas vão amar, e muitas vezes temos medo, né? Se as pessoas souberem quem eu sou, talvez eu não vou ser aceito. Se elas souberem que talvez eu tenho um problema com isso, ou peco em tal coisa, talvez eu não vou ser bem visto.
talvez vão me excluir, eu não vou ser amado. Diante daquele momento, se eu falo que eu não sei isso, né? Não sei nem quem é Sansão, o que os caras vão pensar de mim? Eu não sei nada, né? E todo mundo sabe muito, né? Isso, aquilo. E uma busca constante, por um lado para sermos aceitos, ou por um lado para sermos bem vistos. Todos ligados a essa questão do orgulho, essa questão da busca por vanglória. Isso não era um problema só de Corinto, né? Nós também estamos inseridos numa cultura muito semelhante. Vemos aí a potencialização das redes sociais, pessoas buscando constantemente os famosos likes, né? Eu sou um cara um pouco mais desconectado, mas é algo muito real na nossa cultura atual, né? Pensam ali às vezes num roteiro, na foto ideal daquele momento, às vezes numa paisagem bonita, com ali a descrição perfeita, para que vá alcançar a vida dos seus seguidores, né? Essa aqui a galera vai achar muito massa. Quantas vezes a gente perde até o momento ali que a gente está vivendo, de desfrutar daquele momento, de tão conectado a essa questão das redes sociais, né? A busca por reconhecimento no trabalho, a busca por elogios. Quantas vezes fazemos algo não buscando a glória de Deus? Por que eu faço isso? Você já se perguntou? Muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a gente faz o que faz. A gente toma tais ações, às vezes no trabalho, em casa. Será que eu faço isso porque eu amo a minha esposa? Ou será que porque só eu quero receber um elogio dela? Às vezes ela reclama disso, reclama daquilo. Hoje não, né? Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer uma grande. Aí chega ela, nem nota, né, o que tu fez. Aí pronto, né? Aí não só não recebeu elogio, como ainda fere o orgulho. Aí o cara fica louco, né? E daí tu chega, faz aquilo, o outro, limpa, lava a louça, dá um agrado, faz isso, aquilo outro, e é nada mais do que o básico, né? Ajudando em casa, é o mínimo, daí ela vai falar para ti, né? E daí tu fica louco. Mas às vezes a gente busca por um elogio, e muitas vezes fazemos o que fazemos por intenções do coração, né? Na busca por vanglória. E esse era o problema aqui da igreja de Corinto. Eles se preocupavam mais com o tribunal invisível que nós temos na nossa cultura do que o próprio julgamento de Deus, do que o que Deus pensava sobre eles, ou quem eles eram na sua identidade diante de Deus. A preocupação era esse tribunal dos homens, ou da sua própria consciência. Nós mesmos muitas vezes nos cobramos demais, precisamos alcançar tal padrão, precisamos viver de tal forma, precisamos agradar tais pessoas. Eu escutei uma vez um testemunho triste de um amigo, de um conhecido meu ali. Ele chegou a um momento da sua vida que ele não tinha mais um objetivo de vida, ele não sabia mais o que fazer. Ele falou, eu me sinto perdido, porque o objetivo da vida dele era provar para o pai dele que ele era alguém. Ele falou, meu pai me dizia que eu não ia ser ninguém, que eu não era nada. E ele pegou, estudou, fez uma faculdade, ele começou a trabalhar como programador, começou a trabalhar para uma empresa da Inglaterra, começou a ganhar grana, comprou um apartamento no Michel, e foi. E ele chegou a agora eu cheguei num padrão de vida X, num status X. Eu tenho faculdade, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu carro, minha casa, minha família. E ele falou, agora eu provei para o meu pai que ele estava errado. Hoje eu sou alguém. E dali para frente ele não tinha mais nada. Ele falou que ele não tinha mais um propósito, não tinha mais o que fazer. Ele alcançou tudo que ele almejava. E no fim a vida ali por vários anos era uma busca para receber uma aceitação do seu pai. Para que o seu pai olhasse para ele talvez em algum momento e falasse assim, não filho, tu realmente tem potencial. Não que nós não queremos, né? Quem não gosta de um elogio, irmãos? Quem não gosta, às vezes tu vai lá, bota aquela roupa nova, vai lá, corta o cabelo, tal, chega, ficou ajeitado, hein, cara? Tem alguns irmãos que é o ajeitado, né? Não dá para falar bonito para todo mundo, né? Vamos ser sinceros. Outro ficou ajeitado, né? Simpático. Não, a barba deu um tchan, né? Aí tu olha, massa, né? Gostei, hein? Fiquei legal, hein? E a primeira coisa que cheguei ali, e esse dente de leão aí? Né? Bons amigos, né? E daí todo mundo gosta ali de um elogio. O problema é essa busca, né? Essa vida refém ao que os outros pensam de nós.
uma vida refém à opinião alheia, né? Uma vida buscando sempre por essa aceitação ou afirmação. E Paulo, ele quer de certa forma, por meio dessas palavras que nós vamos ler aqui em Corinto, ele quer nos libertar desse tribunal, né, invisível. Muitas vezes a opinião das pessoas, muitas vezes a nossa própria autoconsciência, o nosso próprio julgamento. E ele faz isso aqui não destruindo a nossa identidade, mas muito pelo contrário, colocando ela debaixo, né, do senhorio de Cristo. Ele quer tirar, né, a nossa identidade que está fundamentada muitas vezes no padrão desse mundo, na opinião dos outros, no reconhecimento e nessa nossa busca, né, por ser alguém baseado na opinião alheia, e ele coloca em Jesus Cristo, aonde está a nossa verdadeira identidade, onde nós deveríamos olhar, né, e nos perguntar, mas o que Cristo pensa sobre mim? Não os outros, não o que vão pensar da minha roupa, não o que vão falar disso que eu fiz ou não o que vão falar da forma como eu me visto, ou da forma como eu sou, ou como eu penso, mas buscar uma vida, né, aos padrões de Cristo, em obediência a Ele, saber que já fomos aceitos nele, que já fomos justificados nele. E essa é a ideia que Paulo traz, buscar apenas colocar o nosso coração no lugar certo, o julgamento de Deus que já declarou um veredito sobre nós, amados, aceitos em Cristo Jesus. E é nisso que nós vamos falar essa noite. Amém, irmãos? Esse pano de fundo aqui, né, em mente, que nós possamos entender melhor essas palavras de Paulo. E a primeira coisa que ele faz aqui é expor a raiz do problema, né, o que nós chamamos aqui de um coração inflado, um orgulho carente de glória. Verso 3, capítulo 3, verso 21, do 4 ao 2, né? Ele começa dizendo que, portanto, ninguém se glorie nos homens. E esse portanto aqui, né, sempre que nós vemos portanto nas escrituras, irmãos, é uma conexão com tudo que veio antes. Então ele está dizendo, em concordância com o capítulo 1, 2 e 3 até aqui, não se gloriem nos homens. E no capítulo 1, né, ele já vinha afirmando sobre essa divisão no corpo de Cristo. Ele já vinha falando sobre também como nós não devemos buscar glória. Ele fala como ele usa das coisas loucas e fracas para confundir as fortes e sábias, para que ninguém busque glória diante de Deus, porque glória somente a Deus. Então é uma busca vazia, buscar por glória em nós mesmos. E ele fala também ali no capítulo 1, verso 27 ao 29 sobre isso. No capítulo 2 ele reforça que a verdadeira sabedoria, ela não está no nosso próprio conhecimento, ela está no Espírito Santo. Diante de uma cidade que tinha muitos mestres, pessoas de boa oratória, a sabedoria genuína não está na retórica, não está nos mestres, ela está no Espírito Santo de Deus, que traz sabedoria para nós. Ele fala aqui no capítulo 3 também, ele confronta aqui o povo de Corinto. Ele diz que eles pensavam como crianças em Cristo. Eles valorizavam mais as aparências, os critérios mundanos e carnais, né, do que o próprio Cristo valorizava. Então eles se apegavam aos padrões do mundo, aos critérios de julgamento. E longe, né, disso, nós aqui, com certeza, não somos pessoas que ligamos para isso, né? Longe de qualquer mérito, né, longe de qualquer critério humano, claro que somos afetados a esses padrões também. E ele diz aqui, portanto, diante de tudo isso que eu falei, de tudo isso que ele vem falando a esses irmãos, ele fala, ninguém se glorie nos homens. Eles estavam tentando mais se gloriar do que se importando com o que o próprio Cristo pensava sobre eles. Essa associação, como eu falei, a líderes influentes. Eles estavam mais preocupados em servir, eles estavam mais preocupados em provar às pessoas o seu valor, digamos assim. Quantos de nós, irmãos, tentamos constantemente, no nosso trabalho, na nossa família, como esse próprio irmão que eu citei, esse amigo, provar o nosso valor, validar, né? Às vezes até com o nosso próprio marido, as nossas esposas, filhos com pais, pais com filhos, sempre querendo provar o seu lugar,
provar o seu valor diante da família, diante do trabalho, diante das pessoas. Às vezes sim, como falei, busca por reconhecimento, mas às vezes só aquela nossa autocomiseração, né? Nós somos tão, sabe, eu não sou inteligente, eu não sirvo para nada, eu sou falho aqui, eu errei lá, eu fui um mau pai, eu isso, eu aquilo. E essa autocomiseração de que não merecemos algo, né? Nos fazemos menores, muitas vezes, do que de fato somos. Muitas vezes negligenciando até os dons que Deus nos deu. E era comum, nessa época aqui, né, esses mestres fazerem discípulos para si. E era comum também esses discípulos competirem entre eles. Então tudo que eles faziam não era para servir ou buscando a glória de Deus, mas para provar aos seus mestres, e também que os seus mestres eram superiores. Então eu quero provar o meu lugar e também provar que aquele meu mestre ele é melhor do que o mestre do fulano. Tudo baseado neles mesmos e na opinião alheia. E cabe a nós nos perguntar por que fazemos o que fazemos. Sabe? Recebemos dons, por exemplo, como o Nata estava tocando aqui em cima. Recebe um dom e a gente serve por meio deles. Mas por que eu sirvo? Mas por que eu toco? Mas por que eu canto? Não, eu canto porque precisa. Eu canto porque, imagina se o músico precisar tocar ou cantar. Nós estamos ralados aqui dentro, né? Mas às vezes, né, fazemos o que fazemos buscando glória, buscando reconhecimento. Às vezes a nossa própria dedicação, num empenho, né, de desenvolver o nosso dom, o nosso serviço, né? Às vezes a gente quer ser melhor naquilo. Por quê? Para servir melhor a Deus, vamos supor os nossos trabalhos. Por que a gente quer ser um melhor profissional? É lógico, mas para ganhar um pouco mais de dinheiro, para ter mais oportunidade, isso é ruim? Não, de certa forma não. Mas será que não é pela busca, né, pelo status, pela posição como esses irmãos tanto almejavam? Será que não é o que eles chamam da busca por vanglória? E o que ele diz aqui é que ninguém se glorie, né? E essa palavra, se gloriar, ela tem um significado no original aqui, que é colocar o orgulho em algo ou alguém. Aquilo que nós colocamos orgulho, seja em alguém ou seja num lugar, né? Ou seja em alguma coisa, ou seja na profissão, ou seja em tantas coisas, né? Hoje, na verdade, irmãos, se nós formos fazer uma peneira aqui da nossa vida, a gente se orgulha em tanta coisa. A gente às vezes se orgulha na nossa beleza, às vezes a gente se orgulha no nosso padrão de vida, às vezes a gente se orgulha na nossa profissão, às vezes a gente se orgulha, sabe, em tanta coisa. E o que ele está tentando trazer aqui para nós é isso, né? O quanto nós temos depositado nessas coisas uma busca por prestígio, que é o que nós devemos avaliar, né? Será que eu faço isso para alcançar só o favor dos outros? Será que eu faço isso só para alcançar um bom elogio? Será que eu faço isso só para encontrar algum tipo de reconhecimento? Às vezes até nas coisas boas, né, que fazemos. Às vezes não, né? Muitas vezes a gente é mau. As nossas intenções são ruins. Mas às vezes até nas coisas boas que fazemos, às vezes tem uma intenção por trás, né? Aquele dia que o fulano veio e falou que eu toquei bem demais, aquilo ali foi, né? Aquele dia eu mandei muito, cara. E daí tu fica contente, né? Tu fica feliz, tu fica alegre. E é legal ser encorajado. Não vejam isso como ruim. Não vamos só pegar, né? Vou olhar para o meu irmão aqui, não é só criticância, né? Crítica, pesando. Não, é legal ser encorajado. Meu irmão, prossegue. Cara, continua, foi legal demais aquilo que tu fez. Foi bênção, edificou a nossa vida. Isso aqui, cara, que atitude legal, cara. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Mas o problema é quando a gente continua fazendo aquilo por causa daquele bom e velho elogio, por causa daquele bom e velho reconhecimento. E é isso que Paulo está dizendo, né? Aqui voltado para essa característica da busca por partidarismo, né? Porque se filiar a Apolo ou Paulo traria esse reconhecimento e glória.
Hoje é mais difícil nos dias de hoje, né? Hoje em dia, dificilmente vai ter um seguidor de Mike, né? Dificilmente vai ter um seguidor de Maria, né? Eu vou me filiar a Maria aqui porque vai trazer algum tipo de reconhecimento. Então, talvez se filiar a um de nós aqui vai trazer algum tipo de perseguição, né? Mas, voltado para os nossos, aquilo que nós mesmos fazemos, né? E o que ele diz aqui é basicamente isso. No que você tem colocado o seu orgulho, né? O que você faz que te traz, infla o seu orgulho, sabe, te traz aquele sentimento de, agora eu acertei, agora eu fiquei grande. É bom demais isso, ao ponto de viver por isso. Esse é um problema, viver por isso, né? O meu desempenho lá é por isso, é pelo quanto eu vou ser bem visto. Eu sou um bom pai lá, né? Eu faço aquilo, eu chego em casa às vezes cansado, né? A gente chega cansado, a gente fez tantas coisas no meu dia a dia. Eu vou lá e vou tirar um tempo para brincar com meu filho. Por quê? Porque a minha esposa ela vai vir, né? E quando eu tiver aquela reunião de mulheres, ela vai dizer: o meu marido é demais. Vocês não sabem como meu marido é fantástico. Ele chega cansado, ele chega às vezes depois de um dia tão estressante, ele ainda para cuidar do bem. E ela fica pensando: nossa, como esse meu marido ele é demais. E ele naquela mente maléfica dele só pensando: vou aproveitar que ela está observando, né? Deixa eu aqui não sei o que, fazer isso, fazer aquilo. Sabe? E daí você pensa: será que alguém pensa nisso? Com certeza passa na mente de alguns. Porque nós somos assim, infelizmente, tendenciosos, querem buscar vanglória, querem ser reconhecidos, querem ser elogiados. Infelizmente, irmãos, e Paulo ele fala: não busquem isso, e ele explica o porquê não buscar tudo isso. Ele fala ali nos versos seguintes: porque tudo é de vocês. No final, né, do verso ali em seguida, no final do verso 21, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, tudo que tem valor nós já recebemos. Ele está dizendo que vocês não precisam ficar brigando e discutindo e buscando migalhas de glória, migalhas de reconhecimento, porque tudo que vocês precisam já está em Jesus Cristo. Porque vocês já foram aceitos, porque vocês já são amados por um amor eterno, porque vocês já foram perdoados, porque toda a glória vocês receberão e reconhecimento vocês receberão no grande dia, por aquele que nos conhece muito mais do que as pessoas que nos cercam, por aquele que nos conhece até as nossas intenções, conhece os nossos desejos, os nossos pensamentos. Esse sim. E Paulo ele traz essa verdade: tudo que precisamos recebemos gratuitamente por graça. Ou seja, não precisamos disputar valor, não precisamos provar nada para ninguém, buscando aceitação, buscando reconhecimento. Eu sei que isso é difícil, irmãos. A nossa vida, infelizmente, você tendo uma consciência ou não, muitas vezes se pega nisso. Aceitação, querendo ser aceito, até diante de Deus. Muitas vezes nosso relacionamento com o próprio Deus Pai é uma busca por aceitação, baseada no nosso próprio desempenho. Né? A gente fez um exercício um tempo atrás na formação ministerial, e era um exercício assim: de 1 a 10 você deu uma nota. 1, o quanto você é santo, né? E 10, o quanto você é pecador. Todo mundo, 10. Eu não, eu sou demais. Eu 10, eu sou muito ruim. E, tinha uns mais ou menos ali, né? Também não vou apelar tanto, porque eu também não sou tão ruim igual esses aqui. 7zinho, né? 6, ali. Ninguém botou 1. Ninguém. Santo. Ninguém ousou dizer que é santo, né? E daí, a Graça, minha esposa está falando lá que ela colocou. Tinha uma lá. E daí todo mundo, aqui, não, eu não tenho como tirar um 5, né? E daí chegou o momento do resultado, e o resultado era: todo mundo deveria ter colocado 1.
Aí todo mundo, opa, mas como assim, né? Aí começa a se desenvolver a resposta, né? Se a nossa identidade está em Cristo Jesus, nós já fomos justificados, nós somos santos por causa dele. Por que nós somos os santos de Deus? Por que quando nós lemos Hebreus, nós lemos sobre os santos, aquela nuvem de testemunhas que vieram antes de nós? Não porque eles tinham uma vida santa, porque a sua vida de santidade está baseada no quê? Nós somos declarados justos, nós somos santos por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou justificado. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, é porque o sangue de Cristo cobre os meus pecados. É porque quando Deus Pai, Ele olha do céu e sobre mim está o sangue de Jesus Cristo, e Ele olha justo, santo, declarado justo. E quando nós olhamos lá, é aquele paradigma humano. Por que ninguém conseguiu responder certo? Porque nós nos baseamos no nosso muito fazer ou pouco fazer. Pô, essa semana mesmo é 5. Pô, tá louco, olha o tanto de pecado, olha o tanto que eu deixei de orar. Falei que ia acordar de manhã, olhei, despertou o despertador, que sono bonzinho, né? Não vou, né? Friozinho, né? E daí tu pensa, não tem como. A gente pensa que a nossa aceitação diante de Deus, a nossa justiça, ou se nós vamos ser declarados amados ou não, deixa eu ver se eu aceito aqui o Timóteo. Como se Deus agisse assim, né? Deixa eu ver aqui se eu aceito ou amo a Graça. Deixa eu ver como é que ela foi durante a semana aqui, durante o mês, o que ela fez. Não, pecou demais, pouco amada. Não, pecou demais, pouco justa. Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre desempenho. Não é sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. E Paulo ele está trazendo aqui, tudo que vocês precisam já está em Cristo, tudo foi dado a vocês. Seja a morte, nem a morte mais tem um preço para vocês. A morte é o início de uma nova vida em Jesus Cristo. Tudo que vocês precisam, vocês já receberam. Vocês já são amados, vocês já são aceitos. Por que continuam buscando míseras migalhas de aceitação? Míseras migalhas de vanglória? Se vocês já receberam tudo que precisam pela graça. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O capítulo 4. Essa palavra ministros aqui no original, ela traz um significado de servos, subordinados. Literalmente, ela traz um sentido de pessoas que remam no navio sobre a ordem de um capitão. E o encarregados ali é basicamente aquele administrador, né? Como se fosse um mordomo. Aquele que administra um lar de alguém, né? As finanças, administra os recursos. E aqui Paulo ele está dizendo que importa que todos considerem, né, aqueles ministros e encarregados dos mistérios de Deus ali, seja Paulo, né, ali ele falando, seja Apolo. Ele está dizendo aqui que líderes não são um troféu para a nossa autoafirmação, mas servos de Cristo e mordomos do Evangelho. Então, nem os líderes mesmos ali, né, eles não são esses troféus, né, que eu posso dizer, sabe, igual aquelas pessoas que se orgulhariam de congregar na igreja do Augusto Nicodemos. Você com certeza não seria uma dessas, pode ter certeza. Meus irmãos, tu imagina congregar com o John Piper? Eu acho que Deus ia ter que, ele não ia me permitir isso. Eu ia ficar cheio de assim, eu congrego lá com o homem. Sabe, ia me dar eu não ia falar para ninguém, né? Eu não ia trazer, porque talvez isso, né, no meu interior ia trazer aquilo assim, não, mas o que isso vai fazer com a minha autoimagem? Eu não posso também me expor a esse momento, né? Mas dentro, assim, talvez ia dar aquele sentimento, né? De caraca, eu congrego aqui na igreja do Piper. Pô, isso aqui é fera demais. Como alguns irmãos que eu conheço, amigos meus, que eles matariam alguém para congregar com Augusto Nicodemos, sabe? Olha que massa lá aquela rodinha de conversa que eles têm. Ali estava o Augusto Nicodemos, estava o fulano e tal. Que massa, cara. O quanto eu queria estar ali. Né? Muitos pensam, né, quando vem uma foto igual aquelas. E o que ele está trazendo aqui é que esses ministros, esses homens aqui eram meros mordomos e dispenseiros de Deus. Eles são apenas ali
ministros e encarregados. E o critério pelo qual eles são avaliados não é a glória, não é ali o seu carisma, não é o quanto eles são bem vistos. O critério pelos quais são avaliados é a fidelidade. É o que ele fala no verso 2. Eles serão julgados e avaliados pela sua fidelidade. Seja vocês, irmãos, seja as pessoas que vocês buscam algum tipo de reconhecimento por meio delas, né? Como muitos, às vezes a gente busca, né, em figuras que a gente coloca, eu admiro muito essa pessoa. Talvez esse não seja um problema seu, mas é o de muitos de nós. Às vezes a gente admira muito uma pessoa, a gente tem muito reconhecimento por ela, e tudo que a gente quer ouvir, às vezes é algumas palavras, sabe? O quanto essa pessoa nos reconhece, o quanto ela nos ama, o quanto nós somos importantes. Ao mesmo tempo, em contrapartida, quando recebemos uma crítica, meu Deus, acaba com o nosso mundo. O cara já fica quebrado, né? Por um lado, né, fragilizados, hipersensíveis, por outros ali buscando. E o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas, elas não são esses troféus, elas não são essas pessoas que nós devemos buscar o reconhecimento. Muito pelo contrário, elas são pessoas que Deus deu para servir a sua igreja, ministros e dispenseiros de Deus. E que devem ser avaliados pela sua fidelidade, não o quanto elas, nos enchem de vanglória, não o quanto elas ali nos deixam grande. Esse foi demais o que o fulano disse para mim aquele dia, eu me senti muito bem, eu preciso fazer por merecer de novo isso. Por mais que Deus coloque essas pessoas, sejam ministros, sejam pastores, sejam irmãos, sejam parceiros de caminhada, para nos auxiliar ao longo da caminhada, a nossa vida não é refém dessas pessoas, não deveria pelo menos, ou da sua própria opinião. O que Paulo traz aqui é que o ego inflado aqui coloca o eu no centro, e nós pegamos e até colocamos essas pessoas ao redor para que elas sirvam e inflam, e possam inflar o nosso ego. Vou me rodear de pessoas que me queiram, né, bem, que me encorajem, não que me encorajem só no bom sentido, né, mas que falem palavras boas. A gente quer se rodear de quê? De pessoa que enche o nosso ego, que infla o nosso orgulho. E isso é errado. Muitas vezes a primeira pessoa, né, que nós temos ali do nosso lado, que é alguém que vai nos amar. Irmãos, amar não é só falar bem, não é só nos encorajar, amar é aquele que nos corrige também. E às vezes a pessoa vem e fala algumas coisas duras de ouvir, algumas verdades duras. Cara, tu tem falhado nisso, isso aqui não está certo, isso aqui tu precisa olhar para as escrituras, tu precisa mudar. E às vezes a gente escuta, esse cara não tem como ser meu amigo, né? Como é que ele me fala isso? E às vezes as pessoas que mais nos amam são essas que vão falar o que a gente precisa ouvir. Não se rodeie de pessoas que às vezes só vão suprir, nutrir esse inflado nosso orgulho. Se rodeando daquele que só te apoia, né, até quando tu está errado. Falando palavras ali que são como, músicas para o teu ouvido, né? O orgulho, né, e esse ego, quando o nosso eu está no centro, ele transforma os nossos dons, os ministérios e até os nossos relacionamentos como instrumentos de autopromoção. Olha isso, irmãos, olha a realidade muitas vezes da nossa vida, dons que Deus nos deu, ministérios que às vezes nós servimos e desempenhamos ali algo para a glória de Deus, as nossas próprias amizades, relacionamentos, tudo voltado para a nossa autopromoção. Muitas vezes, né, pessoas que nos elevam e muitas vezes pessoas que tu pode dar uma pisada em cima para se tornar maior, né? Tudo voltado para como eu posso, né, satisfazer essa minha necessidade de ser bem visto, de ser o melhor, de ser amado. E o Evangelho, ele denuncia isso. A lógica de Paulo aqui é que nós não precisamos ficar mendigando essa glória humana, porque já possuímos tudo em Cristo. Algumas aplicações, né, em torno disso, na vida pessoal. A sua alegria, a sua segurança, elas dependem do reconhecimento dos outros. Na igreja, quando tratamos líderes como bandeiras, né, de um grupo,
preferências, né? Eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano, em vez de considerar apenas eles como servos de Cristo. Será que nós não distorcemos o papel que Deus deu a eles, colocando eles talvez num pedestal que eles não deveriam estar? Como nós vemos no capítulo 1, ele fala justamente sobre isso. Ele faz justamente das coisas loucas e fracas para confundir as fortes e fracas e sábias, porque ele não divide a glória com ninguém, tão pouco com líderes, pastores ou superestrelas. Então, talvez nós não temos colocado pessoas em lugares onde é de Deus. No serviço cristão, fidelidade é muito mais importante que visibilidade. É importante o que Deus pensa de nós, se Ele se agrada do que fazemos, do que os aplausos, o reconhecimento ou qualquer coisa do tipo. Amém, irmãos? Estamos juntos? Hoje é o primeiro dia aqui com o microfone DRR, né? Eu estou me situando ainda, me acostumando. Mas no final a gente vai cantar a musiquinha do Estou seguindo a Jesus Cristo. E ele faz uma transição aqui, né? Paulo para o versículo 3 e 4. Ele mostra um caminho prático de como se libertar, né, dessa necessidade de abandonar esse próprio auto-julgamento que temos e essa necessidade de ser aceito pelas pessoas, né? Ele fala ali, mais a mim, versículo 3, pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. E essa expressão, pouco importa, aqui no original, ela traz o sentido de, é coisa mínima para mim, porque senão você vai pensar, não, mas eu estou vivendo igual Paulo, eu não estou nem aí, porque os outros falam, vem o cara fala, não me importo. Não é isso. Não estamos falando sobre insensibilidade e não estamos falando sobre aquelas pessoas que não ligam para a opinião dos outros ao ponto de ignorar até os bons conselhos. Ele está falando aqui que pouco importa para ele ser julgado pelos outros diante desse tribunal humano que temos, invisível, né? Em todos os lugares que estamos inseridos. Nem ele falou que ele julga a si mesmo, ou seja, aquela nossa própria auto-julgamento, né? Talvez você é aquele que vai dizer assim, mas eu não me importo mesmo, eu sou bem tranquilo em relação à opinião dos outros, nem aquele cara fala isso, fala aquilo outro, não, eu sou de boa, mas às vezes a tua mente é tu é o escravo de ti mesmo, né? Tu te cobra demais, eu estou muito longe ainda, não, isso aqui eu não consegui alcançar ainda, isso aqui eu não sou bom ainda. Eu já vivenciei muitas essas circunstâncias, né? Aquela autocobrança exacerbada, né? Aquela autocobrança, né? Preciso performar, né? Preciso fazer isso. Muitas vezes eu até deixava de fazer algumas coisas inconscientemente, né? Porque quem não faz logo não erra, né? Então é uma lógica básica, né? Eu pensava, se eu faço, e se eu faço mal? E se eu fazer, e se a galera não gostar? E se eu penso, é mais fácil não tentar, porque se eu não tentar, logo não tem desaprovação. E muitas coisas às vezes eu deixava de fazer, com medo, né? Mais do que as pessoas iam pensar, ou se elas iam achar, ou como seria a sua avaliação, do que muitas vezes deixava até, né, de fazer coisas que seria bom para o contexto, seria bom para as pessoas. Pensava mais em mim do que até o próprio ganho, né, e bem-estar dos outros. Isso é terrível, irmãos. É terrível, tanto ser refém dos outros, como ser refém de nós mesmos. E o que Paulo diz aqui, ele é um conselho para nós. Para mim, pouco importa o julgamento dos outros. Eu não tenho que levar, né, como se a minha vida dependesse disso. Ele se recusa a viver como um réu diante do tribunal humano. Sejam eles ali a sua própria consciência, né? E tribunal humano aqui ele traz como um julgamento aqui dos outros, né? O que nós falamos ali como a avaliação. Por que ele se recusa a viver assim? Porque para ele o que importa é a avaliação que realmente, de fato, deveria importar nas nossas vidas. A avaliação de Deus, irmãos. Quantas vezes fazemos tantas coisas e pensamos nos outros? E quantas vezes nós fazemos algo e pensamos assim, mas será que isso é correto diante de Deus? Mas será que isso glorifica a Deus? Mas será que aquela
às vezes em coisas exuberantes até pensamos, né? Pô, mas isso aqui no trabalho também, né? Pô, não vou fazer isso também, é errado e tal. Mas se as nossas atitudes do dia a dia, a nossa postura no trabalho, a nossa postura em casa, sabe, coisas quando talvez ninguém está vendo. Muitas vezes nos preocupamos muito mais com os outros e muito pouco com Deus, sendo que de fato é a opinião que realmente importa. Será que viver a vida como eu tenho vivido realmente tem agradado a Jesus? Tem agradado a Deus? Não uma vida perfeita, não uma busca por aceitação por meio do que eu faço, porque não somos perfeitos, irmãos. Mas eu tenho tentado viver uma vida em obediência. É um fato que você vai falhar. É um fato que você não vai performar de forma perfeita em tudo, nem tente. Mas é buscar uma vida que agrade a Deus, sabendo que já fomos aceitos. Ele acrescenta, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Isso aqui é uma chave, uma palavra muito importante. Paulo, ele não se defende, ele nem se promove, ele não busca nem se defender e nem se promover, né? Porque nós é sempre essa luta, né? Tentando se promover ou se defender em alguma medida. E por que ele não faz isso? Porque ele já recebeu esse veredito que realmente importa, que é o que ele traz para as nossas vidas. A sua segurança não vem de dentro dele, não vem de uma autoestima construída, sabe, na opinião ou uma vida toda construída em cima disso, da autoestima interior. Ela tão pouco vem de fora da aprovação dos outros, mas ela vem de cima da justificação de Deus. Se nós já fomos justificados, se nós já fomos amados e aceitos, o que mais nós precisamos, irmãos? Como Paulo mesmo disse nos versos anteriores, se ele já nos deu tudo em Cristo Jesus, seja a vida, seja a morte. Quando nós lemos Romanos capítulo 8 em diante, nós vemos o plano da salvação de Deus e chegamos até aquela parte de que nada nos separará do amor de Deus. Aquilo ali é libertador. Nem a morte, nem a distância, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem as coisas do porvir, sabe, nem os principados, nem as potestades, nada. E ele cita ali vários contextos, várias coisas para que você entenda apenas uma palavra: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada que você faça, nada que você deixe de fazer. E esse a quem nós precisamos, ou talvez tanto deveríamos agradar, é justamente esse que já nos ama, é justamente esse que já nos justifica, é justamente esse que já nos aceita. Então pare de ficar se preocupando com a crítica dos outros, mais do que você deveria, né? Vem a crítica daquele meu irmão e aquilo me quebra por dentro, sabe? Vem a crítica às vezes do meu pai, talvez eu nunca sou bom o suficiente, aquilo te frustra, aquilo te deixa perplexo. Às vezes, principalmente quando a gente é criticado injustamente, aí a gente tenta ainda mais racionalizar, né? Não, beleza, a crítica que é justa ainda eu aceito, mas criticar injustamente não. Olha o que o cara falou, eu nem sou assim. E às vezes aquilo machuca a gente, e a gente esquece do que Paulo está dizendo aqui. A palavra final é do Senhor. Mas o que o Senhor pensa de mim? Mas o que o Senhor acha de mim? Quando você receber elogios, não deixe que eles definam sua identidade. Senão você vai sempre ficar vivendo na busca, né, dessas fontes. Quando sua consciência pesar, volte-se para Cristo, que já pagou pelos seus pecados e declarou: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então quando a sua consciência começar a pesar, você começar a pensar: mas eu não sou digno de Cristo, como é que eu vou orar? Como que eu vou conseguir me achegar diante de Deus? Se eu tenho pecado, se eu tenho feito isso, se a minha vida foi assim, se a minha vida foi assado. E Paulo finaliza no verso 5 e 6, né? Ele ainda vai além. Ele fala: portanto, não julguem nada antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui ele amplia a perspectiva, que nós temos diante de Deus. Ele fala que um dia, que é o dia do Senhor, um dia esse dia chegará, em que todas as motivações de fato serão reveladas. Isso significa que o julgamento humano ele é limitado. As pessoas nos avaliam de forma limitada. As pessoas veem só pelo que elas querem ver ou pelo talvez o que nós queremos mostrar. Mas haverá um dia que de fato nós estaremos diante de quem nos conhece por inteiro. E isso, irmãos, por um lado, de fato, por alguns contextos nos assusta um pouco, mas por um lado, de fato, vale muito a pena viver como temos vivido, ou talvez como temos buscado viver. Porque haverá um dia que esse Deus que nos conhece as nossas intenções, conhece, de fato, e até aquelas vezes que estamos orando lá como Pedro, que como se Cristo ele pergunta, será que tu me amas, Timóteo? E a gente olha para a nossa vida, pô Jesus, tu sabe que eu te amo, mas tu sabe que o meu te amo é esse aqui, cara, é esse te amo falho, eu quero te obedecer, eu quero chegar amanhã na segunda-feira e fazer aquilo outro, e o que acontece? Eu consigo fazer um dos 10 planos, e das inúmeras vezes que eu devia responder em obediência, dessas várias eu falho, sabe? Infelizmente, o Senhor sabe que eu te amo, mas é um te amo limitado, não é como o Senhor me ama, e a minha resposta e obediência é limitada, não é como eu gostaria que fosse, como o próprio Paulo fala lá na carta aos Romanos, às vezes o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Infelizmente, essa velha natureza ela ainda está ali, dentro de nós. Mas haverá um dia que nós estaremos diante do Senhor, aquele que de fato conhece as nossas intenções e trará à luz todas as coisas. Então nós receberemos o louvor e a glória de Deus. Irmãos, a nossa desejo, a nossa ambição é o que? Naquele dia escutar assim, seja bem-vindo, servo bom e fiel, amados de meu Pai. Sabe, chegar lá e ouvir Cristo Jesus dizer, eu morri por esse aqui é declarado justo, mesmo diante de tantos pecados. É saber que chegando aquele dia nós já fomos aceitos e amados de eternidade a eternidade. Eu não preciso chegar lá temendo o dia de amanhã, porque eu sei que aquele dia é um dia que eu estou só aguardando para que eu seja lá declarado justo diante de Deus. E Paulo, ele traz a nossa audiência, os nossos olhos para o próprio Deus. Se existe um Deus que de fato nos conhece por inteiro e ainda assim nos ama, por que nós buscamos tanto o reconhecimento dos outros? Buscamos tanto esconder as nossas facetas ruins e talvez pintar algumas boas, Quem nunca construiu uma autoimagem, para tentar alcançar a aceitação de alguém? Mas se eles descobrirem que eu não sou assim. E se existe um Deus que nos conhece por inteiro, irmãos, um Deus que esquadrinha cada íntimo do nosso coração, não há nada que nós possamos esconder dele. Não há um pensamento, a palavra antes que saia da nossa boca, ele já sabe o que vamos falar ou dizer. E se esse Deus nos ama com amor eterno, por que ainda somos reféns da aceitação das pessoas? Essa é a pergunta, é o que Paulo traz para esses irmãos de Corinto. Por que vocês procuram tanto se alegrar e se gloriar em dizer que são de Paulo, de Apolo, de Cefas? Ou ficam aí construindo uma vida ao redor, da opinião alheia, se vocês já foram aceitos e amados em Cristo? É como se fosse uma palavra sabe, despertem, acordem. Que vida é essa que vocês têm levado? Vocês não têm escutado tudo que eu tenho falado ao longo do capítulo 1, 2 e 3, é o que ele diz, portanto. Vocês não entendem que a lógica do reino não é como a desse mundo.
A lógica do evangelho não é como a desse mundo, não é dos padrões da terra. Por isso parem de viver como aqueles que vivem no mundo. E ele fala no verso 6, né? Irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo do outro. Não ultrapassem o que está escrito, a suficiência das escrituras. As escrituras é o padrão, né? E traz o padrão de como podemos avaliar ou viver a nossa vida. Então pare de criar coisas, né? Métricas, para que você possa metrificar uma vida em Cristo Jesus. Aqueles que pesam a sua autoconsciência sobre si, vão além do que a Bíblia diz, né? Faço isso, não faço aquilo, como devo viver, como não devo viver. Às vezes nós criamos muita coisa que nem Deus exige. Às vezes a própria religião, né, como nós lemos, os fariseus atavam fardos pesados sobre as pessoas que nem eles mesmos carregavam. Às vezes a gente procura viver uma vida que não é nem a que Deus espera de nós. E coloca métricas para isso, né? Não, ano que vem, cara, ano que vem eu vou arrebentar. Né? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de comer chocolate, eu vou fazer aquilo outro, né? Eu vou começar na academia, essa da academia eu estou há mais ou menos 7 anos, irmãos. Onde eu vou chegar? Eu estou vendo as histórias do Lucão lá, eu estou me empolgando. Eu estou nessa aí e tal, e a gente, não, eu vou fazer aquilo outro, eu vou mudar, eu vou fazer aquilo. E muitas dessas coisas a gente achando que a gente vai alcançar um lugar, né? Porque se eu chegar nesse lugar eu vou me sentir melhor por isso. Coisas às vezes que a gente metrifica, que Deus nem exige de nós. Coisas que talvez Ele nem espera, que a sua palavra nem fala. E isso é um perigo, irmãos, e além das escrituras. Sempre se questione, se pergunte, mas a palavra fala sobre isso. Mas será que Deus, né? O que Ele espera de mim? Como muitas vezes nós cobramos perfeição de nós, será que Deus espera a perfeição de nós? Como muitas vezes a gente espera, mas eu quero fazer tal coisa. Mas será que Ele espera de nós? Aí tu vem congregar, né? Numa igreja que todo mundo tem 5 filhos. Todo mundo. Aí tu pensa, cara, eu vou ter 5 filhos. Porque não dá para ter 4, né? Todo mundo tem 5. Eu vou ficar abaixo do padrão. Eu vou ter que ter 5. E na tua cabeça tu era aquele que assim, nossa, 1 já é muito, estourando, 2 se fingemos, né? Não tem o que fazer. Tu era aquele, mas tu veio congregar, todo mundo tem 5. E tu pensa, cara, eu sou obrigado a ter 5. Eu preciso ter 5 filhos. Mas onde que está nas escrituras que eu preciso ter 5 filhos? Aonde que Deus te exige ou te encoraja a obediência de ter 5 filhos? E a gente vê que às vezes até dentro da igreja nós construímos métricas para que se de fato nós vivemos daquele jeito, nós vamos estar vivendo de forma mais santa, mais coerente, agradando mais a Deus. E daí tu pensa, mas ali naquela igreja todo mundo, os caras, eles lêem no mínimo 32 livros por dia. E tu é aquele que acorda assim, desde a hora que acorda até a noite, uma dificuldade até para ler o que o despertador fala. Sabe aquele cara que nunca leu nem aquela contracapinha do livro? Irmãos, Deus ele espera algo de você, que você leia pelo menos a Bíblia. Isso é um fato, né? O Grã-Conato ele fala, né? Existe cristão que odeia ler? Não deveria, porque nós somos o povo do livro. Então nós precisamos ler. Mas Deus não vai esperar que tu leia 35 livros, irmãos. Aí tu vai congregar naquele lugar, tem o cara lá e todo mundo lê demais. E aí tu pensa, eu preciso ler demais, eu preciso ler também. Chegou o final do ano, aquela confraternização. Fulano, eu li fulano, li o ciclano. Eles vão me perguntar quantos que eu li, né? Eu li só o Ego Transformado do Timothy Keller, 50 folhinhas assim, ó. E agora? Vou no banheiro, né? Então, amigué. E tu fica naquela pressão de alcançar um padrão, né? Por quê? Porque talvez se você ler, tu vai se sentir aceito naquele grupo. Talvez é um padrão que eles valorizem. E a gente se esquece de que não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que você precisa ler 35 livros no ano.
E não existe nenhum lugar que diz que se você ler ou não ler, você vai ser menos ou mais aceito ou amado por Deus. E infelizmente, irmãos, isso é uma escravidão. Escravos dos tribunais, alheios, da perspectiva, da opinião, da crítica dos outros. E se pergunte, em vez de se perguntar o que você precisa para fazer para ser aceito, se pergunte o que Deus espera de mim, até onde as Escrituras vão, como eu tenho vivido, agrada a Deus. Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Amém? Com isso, Paulo ele aqui aponta o problema, ele aponta ali o tratamento, e ele aponta um resultado. E Paulo ele nos mostra, irmãos, que viver diante do tribunal dos homens, ele é muito cansativo. É uma vida exaustante. É uma vida cansativa tentar agradar todo mundo. É uma vida cansativa tentar ser aceito todos os dias. É uma vida pesada. E em Corinto aqui essa busca por glória se manifestava no meio deles. Comparações. E o fato é que se manifesta até os dias de hoje no meio da igreja. Nós nos comparamos constantemente com as pessoas, nos comparamos com os nossos irmãos, nos comparamos com as pessoas nas redes sociais, nos comparamos com as pessoas no trabalho, na igreja, às vezes na família, Todos os primos deram certo, Eu sou o único, que todo mundo estudou, isso, aquilo, outro. Na minha família é o contrário, Eu sou o único que deu errado porque eu virei pastor, Queria que eu tivesse feito medicina, tal, não sei o quê. E daí tu se compara em tantos lugares, E isso começa a bagunçar a nossa mente. E o problema desse comportamento é que nós vamos perdendo a nossa identidade ao longo do tempo. Não sabemos mais quem somos. Não sabemos do que gostamos ou não gostamos. Não sabemos nem por que fazemos o que fazemos. E o que Paulo faz é trazer a nossa identidade para onde ela deveria estar, que é em Jesus Cristo. Quando o coração ele não descansa nesse veredito de Deus, ele busca a aprovação a qualquer custo e em qualquer lugar. Nós precisamos ser lembrados constantemente, todos os dias. Eu já fui amado, eu já fui aceito, eu já fui justificado. Para, Gustavo, para de tentar buscar aceitação, para de buscar a aprovação dos outros, para de buscar ser bem visto. O Evangelho ele nos convida a sair desse tribunal invisível que nós insistimos em entrar. E olhar para essas verdades, e pregar elas para nós, todos os dias. Irmãos, nós temos uma tendência a nos esquecer das verdades de Deus. Uma tendência. Nós precisamos nos lembrar constantemente que nós já fomos amados. Isso é importante. Que nós já fomos aceitos. E quando nós nutrirmos isso e nos lembrarmos diariamente, sempre que ouvirmos uma crítica, nós vamos poder ouvir uma crítica finalmente sem sermos destruídos, sem acabar conosco. Nós vamos conseguir ver o outro sendo elogiado e vamos nos alegrar com isso. Não vamos, mas e eu? Tá, beleza, elogiou, nada está tocando aqui, mas e eu que estava fazendo fundinho? E eu que estava fazendo um solo naquela hora? Sabe, quando vem no trabalho, você faz um trabalho em conjunto, vem a pessoa, elogia uma pessoa, mas eu estava fazendo junto. Vamos nos alegrar, vamos servir as pessoas e o corpo de Cristo e a igreja, sem buscar por reconhecimento. E vamos confessar os nossos erros, sem medo de perder o nosso valor. Muitas vezes o medo de confessar as nossas falhas, o medo de confessar os nossos pecados, com medo de perder, o lugar que encontramos. Essa liberdade, ela é uma liberdade que ela é encontrada nos filhos de Deus, aqueles que vivem perante a face do Senhor. Existe um termo, que foi usado durante a reforma protestante que se chama corandel, que significa perante a face de Deus.
O que Paulo está dizendo é que ele vive como aquele que aguarda o grande dia. Então ele vive perante a face do Senhor. Ele vive crendo que um dia é certo, o dia que nos encontraremos diante de Deus, que já somos aceitos e amados. Então nós vivemos perante a face de Deus. Essa face do Senhor não existe para aqueles que vivem perante a face de Deus e creem nisso. Não precisa viver uma vida de fingimento. Não há necessidade de fingir. Não há necessidade de ficar nutrindo essas aparências que nós tanto insistimos em criar. Não precisa competir com o meu irmão para provar o meu valor. Quem vive diante da face de Deus, ele pode viver em paz diante dos homens. Ele pode viver descansado. Porque ele já encontrou o que ele precisava diante de Deus. Ele já foi suprido, nutrido diariamente por essas verdades, como nós lemos em Romanos capítulo 5, que o próprio Espírito Santo que nos foi dado, ele é aquele que nos persuade do seu amor. É aquele que pelo nosso interior, ele traz uma persuasão do amor de Deus, nos levando a todos os dias compreender o quanto somos amados. E quanto mais compreendemos o quanto somos amados, menos dependemos do amor, e da aceitação dos demais. Se hoje você percebe, que você lida com algum desses tipos de escravidão, seja a opinião alheia, seja a autoavaliação de si mesmo, extremamente rígida e expectativas gigantes sobre si mesmo, Jesus ele nos chama para descansar no veredito que já temos em Cristo. Talvez você é uma pessoa que não se sinta amada por Deus, ou talvez não encontrou ainda essa verdade. Que você possa tirar um tempo e encontrar em Cristo Jesus esse amor que de fato ele nos preenche por inteiro. Um passo prático, silêncio, tirar 5, 10 minutos diante de Deus. Sabe, você tira 5, 10 minutos e lembrando em Cristo Jesus o quanto nós fomos aceitos, o quanto eu sou amado, lembrando o que Cristo já fez por mim, o quanto Ele transformou a minha vida. Nós vamos lembrar de várias coisas, o que Deus já fez por nós. E o que Ele fez por nós, que ninguém poderia fazer, que era nos salvar dos nossos pecados. Quando receber uma crítica, ore antes de responder. Sabe, não seja afoito, não já toca os cachorros, não já se fecha na defensiva. Mas quando receber uma crítica, ore antes. Pense, diga a si mesmo, lembre o seu coração e a sua mente, a minha identidade, onde ela está fundamentada? Nessas aparências? Ela depende de eu estar certo? Ela depende se eu estou certo ou errado? A minha identidade não depende disso. E responda com mansidão, a crítica, se assim possível. E se alegre com as coisas que acontecem ao seu redor. Terceiro aplicação, escolha alguém para elogiar de forma genuína essa semana. Encontre alguém, essa semana, em alguma circunstância, e elogie essa pessoa de forma genuína, sem ganhar nada em troca. Pense, eu elogiar essa pessoa, não vou ganhar nada em troca com isso. Eu não tenho nem por que fazer isso, mas eu vou fazer. Isso ajuda, a dar uma segurada no meu orgulho, a praticar também a gratidão, praticar o encorajamento, a praticar a humildade. E combate esse nosso orgulho. Sabe, pega aquele teu parceiro do trabalho, talvez. Se eu falar isso aqui, o cara vai ficar o ano inteiro, o ano inteiro dando uma pesada em mim. Mas elogie alguém. Pratique isso. E ore e avalie a si mesmo. O quanto a nossa identidade tem sido moldada, e refém da opinião dos outros. Amém?